Olá a todos, bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal Dantas pelo Mundo. E o nosso vídeo de hoje vai ser sobre um espaço que nós visitamos sempre que vamos a Israel, à Terra Santa, que é Cesareia Marítima. Primeira explicação, porque o nome de Cesareia. Então, quem mandou construir esta cidade foi Herodes, o Grande. Portanto, para quem não sabe, o mesmo que tentou matar Jesus quando ele tinha acabado de nascer, e por isso Jesus teve que fugir com Maria e José para o Egito. Então, este Herodes, conhecido como o Grande, vai construir esta cidade de Cesareia e vai-lhe dar este nome para agradar ao imperador romano na época. Portanto, ele queria manter o seu poder naquela região da Palestina e então vai-lhe dar o nome de Cesareia. Como já havia outros lugares em Israel chamados de Cesareia, então ele vai fazer a divisão Cesareia Marítima, porque fica junto ao mar, e depois há também no norte do país a Cesareia de Filipe, e havia outros lugares que tinham o nome de Cesareia em nome do imperador. Portanto, este lugar chama-se Cesareia Marítima em honra do imperador romano César. Agora nós temos que situar esta cidade no tempo de Jesus. Ou seja, quando Jesus viveu, esta cidade tinha acabado de ser construída. E o que o Herodes fez foi colocar em Cesareia toda a administração do seu reino. E era praticamente Galileia, Samaria e Judeia. E vocês perguntam, então em Jerusalém não era a capital? Não. No tempo de Jesus, Jerusalém era a capital espiritual. Era lá que estava o templo. E também foi este Herodes que mandou construir esse templo. Mas a capital administrativa, onde tudo acontecia e se decidia, era em Cesareia Marítima. Agora eu tenho que vos explicar quem afinal é este Herodes o Grande. Portanto, nós na história, nós conhecemos-lo como uma pessoa que tentou matar Jesus e por norma criamos logo uma imagem de alguém mau. Na realidade, ele foi uma pessoa má, ou seja, ele viveu sempre com medo de perder o seu poder e tinha até alguns traços de loucura, portanto chamavam-lhe meio maluco, porque ele inclusive matou a mulher e matou muitos familiares, mandou matar, com medo que lhe tirassem, digamos, o poder. E digamos, essa é uma faceta deste Herodes, o Grande. A outra faceta, a outra imagem que temos do Herodes é realmente de uma pessoa com uma visão de futuro.
Ele percebeu a cultura romana, ele reconheceu e aceitou essa cultura romana e vai utilizar aquilo que os romanos já tinham de bom e vai construir e transformar completamente a Palestina do seu tempo. E, portanto, reparem, ele constrói esta cidade de Cesareia Marítima. Nós hoje, se a visitarmos, nós estamos a ver uma cidade romana. Tem o anfiteatro, tem o porto e praticamente tinha no círculo máximo um palácio com toda a arte romana. Mas depois ele chega a Jerusalém, ele reconstrói o Templo de Jerusalém, o famoso Templo de Salomão. E quando nós ouvimos falar que Jesus visita Jerusalém e vai ao templo, é deste templo de Herodes que estamos a falar, com 12 anos e depois na última semana da Paixão. E depois este templo foi destruído no ano 70, mas reparem, quando nós hoje visitamos Jerusalém, a esplanada das mesquitas é ainda a esplanada que Herodes mandou construir. Aquilo ficou tão bem feito e era tão grandioso que ainda hoje suporta aquelas duas mesquitas. Por exemplo, quando nós ouvimos falar do Muro das Lamentações em Jerusalém, é um muro que Herodes mandou construir para sustentar a esplanada do templo. E, digamos, é o sítio hoje mais próximo do que era o antigo templo dos judeus, que, digamos, os judeus da atualidade podem visitar. E, portanto, eles chamam-lhe até o Muro das Lamentações, lamentando o facto de não poderem ir ao espaço das mesquitas, à esplanada, e terem lá o seu templo. Portanto, não é para brincar. E, inclusive, aquela tradição que as pessoas usam de escrever um bilhete e pôr, digamos, nas saliências do muro, entre as pedras do muro, essa tradição vem do quê? Era o que fazia o sumo sacerdote. Pegava nas orações do povo e dentro do templo, no local que se chamava o Santo dos Santos, queimava essas orações para chegarem até Deus. Portanto, hoje, quando visitamos Jerusalém, praticamente aquele espaço antigo de Jerusalém, mais conhecido e mais sagrado, foi construído por este rei Herodes. Mas olhem, amigos, hoje a cidade de Cesareia Marítima é uma cidade em ruínas e praticamente não mora lá ninguém, apenas tem, digamos, alguns serviços turísticos, está bem? Um bar e coisas assim, um restaurante. Na história, durante o Império Romano, na realidade a cidade manteve a sua importância. Mas depois da queda do Império Romano, houve, digamos, ali também várias coisas que ajudaram à destruição. Primeiro, algumas catástrofes naturais. Em segundo, apesar de ter um porto marítimo, ele não era o porto mais bem localizado. O porto mais bem localizado sempre foi o porto de Jaffa, que é onde está hoje a cidade de Tel Aviv, e, digamos, aos poucos e poucos foi perdendo importância e acabou por ficar abandonada e, durante muitos séculos, ficou completamente enterrada na areia. Agora é preciso fazer aqui um apontamento sobre as pessoas que nós conhecemos da Bíblia e que na realidade viviam nesta cidade de Cesareia. A primeira é este Herodes o Grande, que constrói esta cidade, monta lá a capital administrativa e vive ali, mas depois, quando ele morreu, ele dividiu o reino pelos seus 3 filhos e isso vai condenar, obviamente, a importância da cidade de Cesareia. Por outro lado, os seus 3 filhos não vão conseguir pagar os impostos a Roma e Roma toma a decisão de deixar de dar importância aos filhos de Herodes e começa a colocar um governador para governar toda a Palestina. E reparem, é isto que eu quero que vocês entendam. Quando Jesus nasce, quem na realidade manda? Herodes o Grande. Quando Jesus morre, já é o Pilatos, um governador romano. Nós já pouco ouvimos falar dos filhos de Herodes. E é o Pilatos que tem que tomar a decisão. E depois outra coisa importante, o Pilatos vivia em Jerusalém? Não. O Pilatos vivia em Cesareia Marítima. Então como é que ele aparece na cidade de Jerusalém durante a paixão de Jesus? Porque era a semana das festas da Páscoa. E ele, por uma questão de segurança,
ele dirigia-se, normalmente os governadores faziam isso, saíam da capital e iam até Jerusalém, porque ia ter muita gente e apenas manter a segurança. Levavam os seus soldados para que durante aquela semana não houvesse revoltas, não houvesse distúrbios, não houvesse coisas complicadas que eles teriam que resolver a seguir. Está bem? Entenderem esta função, quer do Herodes, quer do Pilatos. E só para terminar esta explicação, hoje quando nós visitamos a Cesareia Marítima, eu digo assim isto de uma forma simples, tem lá uma pedra fundamental. Porquê? Porque nós ouvimos falar da figura de Pilatos, sobretudo nos Evangelhos. Mas foi descoberto em Cesareia uma pedra a dizer que no tempo do imperador Tibério, Pilatos era o governador da Judeia. E isso prova o quê? Prova que toda aquela história contada nos Evangelhos, aquilo não foi propriamente inventado. Estas personagens estão inscritas em rochas e em pedras, digamos que provam, a veracidade dos acontecimentos narrados nos Evangelhos, está bem? E para todos os efeitos, para as pessoas perceberem estas importâncias, nós também visitamos Cesareia e damos a conhecer às pessoas esse documento histórico. Agora, Cesareia não ficou só por aqui. Há duas personagens do início do cristianismo que vão estar ligadas a esta cidade e são os apóstolos São Paulo e o apóstolo São Pedro. Porquê? Porque eles tiveram que ir para esta cidade, está bem? E nomeadamente o apóstolo São Paulo, aconteceu uma coisa muito engraçada com ele, que era ele, tanto quanto nós sabemos, ele converte-se a caminho de Damasco, a famosa queda do cavalo, mas ele nasceu numa cidade chamada Tarso e essa cidade dava às pessoas que lá nasciam o direito de cidadania romana. Mas quando Paulo se converte e começa a anunciar Jesus Cristo, os judeus não acharam muita piada e fizeram um tribunal, tal como fizeram com Jesus, no Sinédrio. Só que o Paulo chegou ao Sinédrio e disse assim: olha, vocês podem decidir o que quiserem, mas vocês não podem decidir nada sobre o meu futuro, porque eu sou um cidadão romano. E se me quiserem condenar, vocês não podem. A única pessoa que pode condenar é o imperador. E perante esta exigência de Paulo, então Paulo vai ser enviado para Roma, vai ficar preso. E onde é que o levaram para a prisão? Uma das prisões em que Paulo teve que ficar foi precisamente nesta cidade de Cesareia, que ficou ali há algum tempo, até apanhar o barco e viajar para Roma, onde foi julgado não como um judeu, mas como um romano. E é por isso também que São Paulo não é crucificado. Portanto, os romanos não crucificavam os cidadãos romanos, está bem? E por isso ele morreu, cortando a cabeça em honra, uma espécie de dignidade, como faziam os soldados, e era assim que eram condenados à morte na época os cidadãos romanos importantes. Mas depois temos o outro apóstolo, que é o São Pedro. E esse vai ter uma história aqui em Cesareia Marítima que vai transformar o cristianismo. O que é que aconteceu na prática? São Pedro está num outro porto, em Jafa, e tem a famosa visão do lençol, em que descem os animais no lençol. Ele estava com fome e Jesus disse: Pedro, pega, mata e come. E o Pedro diz: mas Senhor, isso são animais impuros, eu como judeu não posso comer isso. E Jesus disse: não chames impuro aquilo que Deus fez. E inclusive lhe disse: olha, eu ouvi uma oração de um comandante romano chamado Cornélio, que vive em Cesareia, e eu vou-te pedir que vás lá. E na realidade, assim que acabou a visão, o Pedro recebe a visita de emissários que vinham da parte desse comandante Cornélio de Cesareia, a pedir para ele ir até Cesareia. E então Pedro olha para aquilo, ok, e vai até Cesareia. E quando chega a Cesareia, o comandante convida-o a entrar em casa. Primeiro problema, ele é judeu. Os judeus não entravam dentro de casas de pessoas que não eram judeus, porque consideravam espaços impuros. E perante aquela visão,
o Pedro duvidou, hesitou, mas acaba por entrar. Acaba por conversar com eles e eles pedem o batismo a Pedro. E Pedro, perante aquela situação, ficou na dúvida, mas eu posso batizar alguém que não é judeu? Pedro acaba por batizar toda a família deste comandante Cornélio, deste centurião romano, e na realidade foram as primeiras pessoas que foram batizadas fora do judaísmo. E isto significa o quê? Que acontece aqui em Cesareia Marítima a primeira vez que o São Pedro tem a noção de que a mensagem de Jesus é mais universal que a raça, que um povo, e que não era destinado apenas ao povo judeu, ao quem vinha do judaísmo, era para o mundo inteiro. Bom, mas o tempo não perdoa e ao longo dos séculos esta cidade foi desaparecendo, quer na importância, e foi desaparecendo literalmente. Portanto, a cidade fica junto à praia e a areia do mar foi tapando, digamos, os edifícios abandonados. E então chegamos a 1948 e dá-se a declaração do Estado de Israel. E o que é que começa imediatamente? Os israelitas, ou os judeus, eles têm a necessidade de começar a marcar terrenos que justificam a sua presença no território. Quer fosse ao mesmo tempo que o mundo árabe, quer fosse antes. E Cesareia tinha essas condições. Portanto, era um espaço que foi construído por um rei judeu, por alguém que mandou na Judeia, num tempo em que os judeus lá viviam. E então eles começam um trabalho de arqueologia fantástico, meus amigos. E eu agora aqui tenho que contar a minha experiência pessoal. A primeira vez que eu visitei Cesareia, literalmente, eu só visitei o anfiteatro romano, que ainda hoje está lá. Nós sempre que entramos fazemos até uma experiência acústica do anfiteatro, cantamos, as pessoas estão sentadas para perceberem a beleza de como aqueles edifícios eram construídos na época, e ainda hoje esse anfiteatro é usado para espetáculos, sobretudo musicais. Mas depois explicaram-nos a importância de Cesareia e literalmente, praticamente não vi mais nada. Depois, não sei por que razão, eu tive talvez 4, 5 anos sem lá ir. Era uma questão de oportunidade do programa. O programa é muito grande e às vezes os guias diziam, olha, se nós vamos a Cesareia, depois não podemos ver outro espaço que era importante. Então, nós fomos abdicando de Cesareia. Até que houve um ano que eu já tinha alguma experiência do contacto com os guias, o guia não queria lá ir. E mas porquê? Aquilo a esta hora já está fechado. E eu disse-lhe assim, mas olha, uma vez que a gente está em caminho para Haifa, a gente passa, se ele estiver fechado, a gente faz uma explicação exterior e depois arrancamos. E qual não é o meu espanto, que eu chego lá e o espaço estava aberto. Enfim, não foi muito simpática a conversa com o guia, mas ele pagou os bilhetes, nós entramos e, meus amigos, aquilo que eu vi não tinha nada a ver. Para além do anfiteatro, estava praticamente destapado o Palácio de Herodes. O porto já tinha sido destapado e nós percebíamos o que era um porto marítimo, sobretudo militar, que era isso essa a função que ela tinha. E depois eles destaparam na praia o círculo máximo. Eu antes, quando lá fui, tinha visto apenas areia e agora eu via um círculo máximo romano. E realmente esse trabalho de arqueologia e de investigação que os judeus começaram a fazer é de uma coisa que é praticamente inexplicável. E a olhos vistos, a olhos nus, nós conseguimos perceber a grandeza daquele trabalho. É evidente que eu aqui não vou ser um bocadinho maldoso, ou seja, este trabalho de arqueologia que eles fazem, fantástico, tem obviamente, é uma faca com dois lados. Ou seja, se eles descobrem um espaço que justifica a presença dos judeus na Palestina há muitos anos atrás, eles investem no máximo. Claro que se não justifica a sua presença, se justifica a presença de tribos, de outros povos, eles não investem, digamos, da mesma maneira. Mas, de qualquer das maneiras, é só para vocês saberem, por exemplo, um guia local lá, mais ou menos de 3 em 3, 4 em 4 anos, tem que fazer uma reciclagem
tal a quantidade de novas perspectivas que surgem com as descobertas que fazem e a quantidade de locais e materiais que vão descobrindo naquela terra ao longo dos últimos anos. E isso, digamos, quem quiser fazer uma viagem à Terra Santa numa perspectiva cultural e histórica, garanto-vos, não vai sair dali desiludido. E olha, eu vou terminar este vídeo fazendo apenas uma pequena reflexão sobre a importância de Cesareia Marítima, sobretudo para o cristianismo, está bem? Com esta história que aconteceu ali do São Paulo, que digamos é levado para Roma, digamos, esta ideia missionária da Igreja. A Igreja vive constantemente em evangelização e em missão. E reparem que desde o tempo de Jesus, viajar dali para Roma já era fácil. Viajar para todas aquelas partes do Império Romano não era uma coisa assim tão complicada. E aliás, o facto do cristianismo ter nascido nestas condições facilitou imenso a sua distribuição e o seu conhecimento pelo Império Romano. Mas a reflexão mais bonita é esta história do São Pedro, em que o São Pedro pela primeira vez percebe que não pode ser egoísta neste trabalho missionário. A mensagem de Jesus é tão grande, é tão universal, que toda a gente é convidada a acolhê-la. Essa é a mensagem que sai desta história do Cornélio. E na realidade, até vos vou contar esta história, o São Paulo soube que o São Pedro dormiu e comeu numa casa de um romano. E eles, passados uns anos, vão fazer o primeiro concílio de Jerusalém. E o primeiro concílio de Jerusalém era decidir se quem fosse cristão ou quem quisesse ser batizado tinha que ser ou não circuncidado, tal como todos os judeus eram circuncidados. E o Pedro, na primeira opção, diz: isto tem que ser da mesma circuncidade. Para ele era uma coisa natural. E o São Paulo diz assim: olha lá, tu não foste lá a Cesareia? Tu não entraste numa casa de um romano? Ele é circuncidado. Não. Então e tu batizaste-o? Então tomou-se a primeira decisão do Concílio de Jerusalém que para se ser cristão não era preciso ser circuncidado, por causa desta história com o Cornélio em Cesareia de Filipe. E portanto, o Evangelho é para todas as pessoas que o quiserem acolher e compreender os valores que estão ali, quer humanos, quer espirituais, e que nos ajudam, mais tarde ou mais cedo, a um contacto com Deus. Essa é a reflexão. E pronto, eu espero que tenham gostado deste vídeo, também de Cesareia, e já estão a perceber que nós estamos aos poucos e poucos a contar as histórias dos locais que nós visitamos quando vamos à Terra Santa, está bem? E iremos continuar a fazer esse caminho. Às vezes poderíamos falar de apontamentos sobre histórias da Bíblia, mas iremos continuar a falar dos lugares, ou dos lugares mais representativos da história de Jesus. Já sabem o que eu vos peço, não é? Que nos ajudem, que subscrevam o canal se gostarem, carreguem no sino das notificações para saberem quando os vídeos saem, normalmente aos domingos, mas também se gostaram e quiserem partilhar com os vossos amigos, estejam à vontade, está bem? Também podem consultar estes vídeos no Facebook e, digamos, em outros canais das redes sociais, no caso do Twitter, no caso do Instagram, em que o nome é sempre o mesmo, Dantas pelo Mundo. Espero que tenham gostado, cá nos veremos num outro vídeo e tudo de bom para vocês.